E tenho que falar, porque, vamos lá, eu não vou nem questionar a escalação inicial, porque eu não concordo, eu não faria isso, achei que inventou moda, que não era pra entrar com esses 3 jogadores no meio de campo, mas ele entrou. Enfim, deu certo até que os negócios aconteceu ali e o Atlético não jogou mal do meio pra frente, só foi muito mal armado, muito mal armado. O Vidal, ele correu muito, ele se matou em campo, mas ele não sabia o que ele tinha que fazer. Ele não sabia se ele tinha que colar no Pablo pra ser mais um atacante, se ele tinha que voltar pra marcar, ele não sabia se ele tava na esquerda, se ele tava na direita. Que é uma coisa que você tá falando faz 3 semanas já que o... Não sabe o que fazer em campo. Mas nesse jogo ele tava com muita vontade, então ele acertou tudo que ele tentou. Tudo, ele não errou um passe, acho. Errou 1 ou 2 passes ali no campo. E quando ele aproximava do Fernandinho, tinha jogo pro Atlético. O Atlético conseguia sair, então foi importante por isso. Acho que foi muito mais por conta do Vidal e do espírito do Vidal do que pelo Wesley de Carvalho e pelo que ele pensou pro jogo, porque ele não pensou nada pro jogo. Tanto que no segundo tempo ele faz 2 substituições. Ele morre no campo com o Eric, velho. Que necessidade, não que o Eric tenha jogado mal, mas que necessidade tinha de ter Fernandinho e Eric num time que não atacou o Atlético? Não tinha necessidade nenhuma. Ele ficou com o Eric só porque ele tava com medo dos 2 zagueiros. Ainda mais no segundo tempo inteiro, a bola não passou pelo meio de campo do Bolívar. Tipo, era todas um bico pra frente e nos 2 atacantes altos que eles tinham lá. Então, realmente, completamente desnecessário e num momento de tudo ou nada, né? Essa de sentar em cima dos pênaltis ali... Não tinha necessidade nenhuma. Não entendi também. Aí... Outro que não precisava ter ficado o jogo inteiro em campo era o Esquivel. Podia ter sacado o cara. Mas levou um gol no contra-ataque. Daí, foda-se, a gente já tá xingando ele por causa disso. Mas tinha que colocar mais um atacante. Tinha que botar mais gente na frente. Tinha que botar... Não tinha que ter tirado o Pablo. Tinha que ter tirado o Eric e colocado o Vitor Bueno. Pra ir pra cima dos caras. Pra botar o Pablo de centroavante lá, junto com o Vitor Roque. Sei lá, tirava depois tirava o Esquivel e botava o Zapelli. Tirava o Esquivel, botava... Até o Coelho ia fazer mais sentido, mas o que ele fez não fez sentido. E aí, a cereja do bolo é a segunda substituição desse maluco. É um maluco. O cara meteu o Marcelo Cirino, velho. Ó, eu me arrependo. Eu vou ter que fazer uma retratação. Me arrependo. Não tem que mais ter o Marcelo Cirino no elenco. Obrigado, tchau. Mudo totalmente o meu pensamento, porque se for pra entrar em campo, não tem que estar no elenco, velho. Tem que estar lá, passando experiência, tinha que ficar de agasalho 90 minutos, velho, não tinha que entrar em campo. Não ajudou em nada quando entrou, e ninguém esperava que ele fosse ajudar. Bateu um pênalti tudo cagado, que por sorte essa bola entrou. Não, ele errou o pênalti. A bola entrou porque ele é um abençoado, porque não era pra ser ele o vilão, o derradeiro. Porque, pelo amor de Deus, não faz sentido nenhum. Mas nem que ele bata... que ele tenha 100% de aproveitamento. Não tinha que ter entrado. O Vitor Roque também tinha que ter batido o pênalti. Mas isso é uma outra questão. Mas é surreal você morrer com 3 substituições, precisando de gol, precisando mudar o jogo. Aí ele fala na coletiva: não, eu tava satisfeito, achei que o time tava jogando bem e tudo. Que nada, ficou com um cagaço de tirar o Vidal porque é menos que o cara. Ficou com um cagaço de tirar os caras. Não quis tirar mesmo. Então é isso, cara. Acho que ele errou muito. Acho que ele foi muito mal. Acho que é um momento ideal do Atlético procurar um treinador. Não precisa ter pressa, mas tem que procurar. Tem que já avisar ele que o Atlético tá procurando mesmo, que ele não vai ficar mais tempo, porque se manter esse cara, fudeu, não vai dar em nada. Eu não acho que o Atlético vai cair pra 2ª divisão, mas acho que o Atlético não vai fazer porra nenhuma no campeonato se tiver com ele. E tem que achar um treinador pagando. Chegou o momento. Tem que separar 12 milhões e achar um treinador, fazer um contrato de 1 ano com o cara pra ele ganhar 1 milhão. Achar um cara pica, confiar no trabalho do cara, confiar que vai dar certo e ir pra cima, porque zero condição, né? Eu procurei, segundo o Oxford, o dicionário Oxford, a definição de interino é 1. Passageiro, provisório, temporário. 2. Que ou aquele que ocupa provisoriamente função ou cargo público na ausência ou impossibilidade de seu titular. Ou seja, tem ali a segunda é ok, mas vamos na primeira. Passageiro, provisório e temporário. Técnico interino serve para ficar enquanto o outro técnico não chega. Eu já falei isso na semana passada. Ou o Wesley Carvalho é o técnico do Atlético,
ou ele não é o técnico do Atlético. Porque interino ele não é. Interino é o técnico que fica enquanto o time tá esperando o outro chegar, né? Eu acho que acho que você matou ali tudo sobre o jogo. Eu acho que dava pra gente ter feito esse terceiro gol. A gente tem algumas jogadas que foram culpa dos jogadores, mas fica sempre esse EC de se a gente tivesse tentado enfiar um Zapelli, enfiar de uma riagada lá na frente, meter um 4-2-4 maluco. Desespero mesmo. Foda-se. Só que ele, assim, na minha opinião, agora acabou o ano pro Atlético com relação à busca de título. O pessoal fala aí, aguarde Botafogo vai cair, mas o Atlético não vai ser campeão brasileiro, não tem condição de ser campeão brasileiro. É simples, o Atlético tem 20 jogos, o Atlético precisa ganhar no mínimo 17 para ser campeão brasileiro. É isso, a conta é essa. Então, perfeito, então acabou esse ciclo do Atlético, tá na hora de trazer um cara. Agora, meu querido, a gente tem 20 jogadas de um campeonato de pontos corridos, é isso que a gente tem pro ano, e agora a gente vai ter tempo de alguém trabalhar. Então não adianta meter o cara, e vou falar por quê. Se a gente perde pro Cuiabá agora, vai ficar pressão. Se a gente não ganha contra o Goiás, vai ficar pressão. E é bem factível de acontecer. Hein? O Wesley, cara, ele fez uma coisa com a carreira dele dentro do Atlético, que ele vai ser para sempre agora o técnico que foi eliminado por um time boliviano nas oitavas de final da Copa do Brasil, em um primeiro jogo em que ele inventou um jogador chamado Thiago Andrade. Sim. Tinha jogado 3 minutos no time do Atlético nos últimos 35 dias, e ele vai ser sempre esse cara. Entendeu? Ele arranjou essa pecha pra ele, que ele vai ser o cara. Ó, tá lá. Lembra sempre que a gente fala do Carrasco? Ó, o cara que colocou o Manuel de atacante. Ó, ele vai ser sempre o técnico que inventou um jogador completamente aleatório numas oitavas de final de Copa Libertadores da América. Então, assim, a eliminação em si passa pelos dois jogos, cara. Passa pelo fato dele ter metido um Kaique Rocha de titular lá. Nem tanto por ter metido o Kaique Rocha, mas por não ter colocado ele também nos últimos 30 dias. Ele não colocava o Kaique Rocha, daí numa oitavas de final de Copa do Brasil, ele precisa, por uma necessidade, dar uma inventada ali na zaga, mas ele inventa de um jogador... Cara, faz um mês que o Zé Ivaldo tá vendido pro Cruzeiro. E também, que é um outro jogador que todo jogo, o cara que tá vendido. Por que caralhos esse cara não deu tempo pro Kaique Rocha jogar ou não colocou o Kaká pra jogar em outros jogos, cara? Então ele sempre vai ser esse cara que a gente vai juntar no compêndio, vai ser o cara que inventou. Cadê o Kaique Rocha nesse time? Vou perguntar pra vocês. Vamos analisar todas as zagas a partir de agora no Brasileiro e vamos tentar entender o que passou na cabeça dele lá na Bolívia. Do mesmo jeito que eu falei que eu não consegui entender o que passou na cabeça dele, sendo que ele coloca o Thiago Andrade como titular num jogo, no jogo seguinte, que o time reserva, ele não coloca o Thiago Andrade, e no outro jogo, que daí é o time titular com o mesmo time, ele também não coloca o Thiago Andrade. Cara, a gente tenta achar uma lógica nos caras, então assim, ele vai ficar com essa pecha, não tem mais clima nenhum pro Atlético, pelo menos não tá atrás de um técnico, pra que o Wesley Carvalho, se ficar, aí sim fique como interino. O Wesley Carvalho não tem a menor necessidade, não tem o porquê e não tem clima pra continuar como técnico do Atlético até o final do ano. Simplesmente isso, é uma parada que simplesmente é inexplicável para um planejamento de um time que tem 3 competições no ano, que a gente já saiu das 2, e tem um ano de centenário no ano que vem. Então, pelo amor de Deus, cara, que alguma coisa aconteça. O Atlético precisa de um treinador de futebol. O Wesley Carvalho ainda não é um treinador de futebol. Eu acho que pode ser, é um cara de fácil trato, é um cara de boas coletivas, é um cara que aparentemente entende, mas ele não tem, no momento, gabarito para treinar o Atlético. Pode treinar outros clubes, o Atlético Paranaense não. Ou pode ficar na base do Atlético. Pode ficar na base do Atlético, pode ser um técnico do futuro do Atlético. No momento, não. O Atlético precisa pagar de verdade um treinador, ir no mercado. Mas é muito caro. O nosso problema não é dinheiro. O
Nosso problema é receita. Mas a gente tem dinheiro pra, pelo menos em um ano, eu tô falando de 12 meses, eu não tô falando pra pagar absurdos pra um cara num contrato de 5 anos. E pegar um técnico de verdade. Contratar alguém. Quem? Não sei. Eu não sou pago pra isso. Eu não conheço todos os técnicos do mundo. Mas eu tenho certeza que tem técnico bom que não seja brasileiro, né? Infelizmente, os brasileiros não dá. Pensando no mercado de técnicos nacional, eu não vejo ninguém.